Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse programa aqui na RS Play. Hoje eu vou conversar com uma mulher muito especial. Ela é atriz, ela é escritora, ela é consteladora, terapeuta, ela é Ingra Liberato. Ingra, seja muito bem-vinda ao Papo de Terapeuta. Obrigada. Por favor, estamos à sua disposição. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui no programa falando de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que eu acho que é um dos grandes motivos da gente estar aqui na vida, né? Sim, exatamente. E é bem o fundo desse programa, é trazer autoconhecimento, dicas para bem-estar. Então isso é tudo o que nós desejamos. Sim. Eu observo que as pessoas, né, fazem planos para uma vida, né? Inclusive já desde criança a gente tem um chamado, a gente sente um chamado para certos caminhos, para certas atividades, mas às vezes falta essa percepção de que a vida não é só sobre fazer coisas, mas sim o que nos tornamos. Sim. E então esse processo de autoconhecimento é algo que acontece no dia a dia, uma vida inteira. Então é um assunto que eu sempre senti uma necessidade de vivenciar mesmo no meu dia a dia. Eu sinto que, inclusive, a minha carreira de atriz já prova uma paixão pelo estudo da natureza humana. Então eu sinto que tudo começa na arte e hoje chega nessas outras atividades também, né? Temos muitos dons para florescerem numa vida. Porque para atuar é necessário um autoconhecimento, é necessário um conhecimento do personagem, Sim. dessa criação. Então Sim, perfeito. Não é tão simples quanto muitos acreditam, né? E o que é interessante é que a arte, ela aprecia e utiliza a nossa sombra. O nosso lado sombrio, tudo aquilo que é excluído da natureza humana, principalmente no teatro, no cinema, na dramaturgia, isso precisa ser mostrado, porque as pessoas precisam se ver refletidas nas histórias. Aquelas emoções para então, fora. assim, toda raiva, todos os sentimentos que a gente sufoca, que a gente não quer mostrar, que nos causa vergonha, inveja, ciúme, tudo isso faz parte fundamental do processo artístico, da dramaturgia, da criação de um personagem, você entender da onde vem, qual é a origem dos sentimentos negativos desse personagem, porque não é um lugar de julgamento, é um lugar de compreensão para você incorporar literalmente, né? Você viver de corpo e alma aquela personagem, aquela história. Então, assim, o processo criativo do ator tem muito autoconhecimento, muito, porque é sempre você se colocando dentro de uma nova história, de uma nova perspectiva, em que você não vai julgar, você precisa compreender aquele caminho, os motivos que levaram aquela pessoa a ser o que é. Né, seja positivo ou negativo, você vai experienciar essa história. Então, eu acho que uma das paixões minhas em relação ao ofício de atriz é esse, poder viver muitas histórias e compreender a natureza humana de uma maneira mais profunda. Então, é muito interessante, né? Não só é muito interessante, mas é algo que tanto para quem atua, quanto para quem assiste, é algo que é cativante. Sim. Acho que para os dois lados, Sim. Quem está atuando e quem está assistindo, tem algo que prende, que amarra, que tem aquele gostinho de quero mais. Sim. Né? Isso é muito gostoso, Sim. isso é muito bom. Justamente porque a gente busca trazer, revelar a natureza humana como ela é, Sim. Né? Sem disfarce. Então as pessoas se veem dentro das personagens, né? Toda a fragilidade, todo o lado sombra do ser humano precisa estar ali retratado. E o que é interessante é que na minha história
Eu venho de uma família de artistas, né? Meu pai cineasta e minha mãe poetisa, roteirista, e sempre incentivou muito a leitura e a escrita. Eu sempre escrevi muito, mas tinha muito medo de publicar ou de assinar qualquer coisa que eu escrevia. Então, eu me escondia muito, assim, eu achava que eu não tinha autorização de mim mesma para florescer outros dons, né? E todos nós carregamos muitos dons. E o que aconteceu na minha história particular foi que eu fui muito exposta já no início da carreira de atriz, né? Assim, muita fama, né? Começou cedo, né? Porque o ator, ele pode trabalhar uma vida inteira no teatro ou no cinema e ter muito sucesso naquilo que ele faz, mas nem sempre vai ser um ator que trabalhou num veículo de massa, né? E eu muito cedo, com 22, 23 anos, estava na televisão. E a televisão expõe a nossa imagem de uma maneira inimaginável. Então, o que aconteceu comigo foi uma super exposição que eu não esperava, não buscava e nem estava preparada para isso. Porque eu já nasci numa família de artista em que a arte era um canal de desenvolvimento humano, de espiritualidade, de autoconhecimento, não tinha nada a ver com fama. Mas quem vai trabalhar na televisão, isso é uma consequência natural. E o que aconteceu foi que eu me retraí com essa experiência e me recolhi e tive muito medo dessa exposição, porque foi tudo muito rápido. Então, em 2016, eu estava num momento assim de crise e aí várias coisas acontecendo, várias buscas, vários processos meus de autoconhecimento dentro do xamanismo e de outras práticas terapeutas. E aí surgiu a ideia de eu escrever esse meu primeiro livro, O Medo do Sucesso. Por isso eu trouxe essa parte da minha história, né, que foi esse sucesso repentino que me impactou, né, claro, de uma maneira positiva, porque o meu trabalho estava sendo visto, valorizado, aplaudido, mas tinha todo um outro lado, né, o lado B, que era essa exposição que eu nunca tinha pensado que poderia acontecer. E aí esse livro fala disso, né, que é o medo de crescer, o medo de sair da zona de conforto, o medo de assumir responsabilidade, o medo de brilhar. E o problema é que esse medo vem disfarçado de muitas caras. Ele não vem com cara de medo, né? No meu caso, muitas vezes eu falava, eu sou humilde, não quero mais fazer nada, vou ficar aqui no meu cantinho, fui criar cavalo, morar numa fazenda, maravilha, realmente é uma vida muito abençoada. Mas o que eu percebi já na maturidade, quando eu lancei esse livro, eu estava com 50, é que eu tive medo toda vez que as pessoas me chamavam para dar um passo maior do que eu já tinha dado, né? Sim. E para mim já era muita coisa, eu não estava mais dando conta do que estava acontecendo comigo. E aí, já mais madura, né, fazendo uma autorreflexão e revisando toda uma vida de experiências pessoais, eu escrevi esse livro. Assim, esse livro foi uma grande cura para mim. O Ivan Pinheiro Machado, né, um dos donos da LPM, quando leu as primeiras páginas, gostou e começou a me orientar, e, enfim, e poucos meses depois o livro estava sendo lançado aqui na Feira do Livro. E esse livro foi um processo de cura muito forte para mim. Porque aqui, nessa escrita, nessa publicação, eu consegui curar meu medo da exposição e encontrar um lugar de tranquilidade, de compartilhamento, em que a exposição não é uma ameaça, né? É uma consequência natural de alguns trabalhos que eu faço, mas tudo bem, se a vida me pede crescimento, exposição, né, que eu coloque os meus dons a serviço do que o caminho está se abrindo, não sou eu que vou dizer não, né? Assim, dizer não para a vida, na verdade, é uma grande arrogância. Você conseguiu se enxergar escrevendo o livro. Sim. Olhar para dentro sem preconceito,
sem julgamento, Sim. para se analisar melhor. Sim, é exatamente isso. O livro é uma grande autoanálise. Eu peço licença aos psicólogos, aos terapeutas, para fazer esse grande ensaio de autoanálise, né? Aí, no alto dos meus 50 anos na época, uma vida inteira me analisando, me observando, e sempre no processo de autoconhecimento, porque assim, Marco, eu com 20 e poucos anos eu já estudava muito, eu já lia filósofos importantes, e estudava também dentro da física, da ciência, física quântica e outras ciências ligadas a uma mudança de paradigma, além da visão materialista, uma visão mais holística, né, que conecta a nossa dimensão material com a dimensão espiritual. Então, assim, isso foi uma coisa que eu comecei desde cedo, mas eu não tinha nem coragem de compartilhar isso, nem em rede social, muito menos escrevendo um livro, nem sabia que eu era capaz. E esse livro foi escrito em menos de 4 meses. Assim, ele estava pronto dentro de mim. Você não falava, não divulgava, medo de julgamento? Muito medo de julgamento, exatamente, assim, um eu idealizado forte, né, um perfeccionismo. Então, quando eu escrevi esse livro, foi assim, uma confissão da minha humanidade, da minha fragilidade, e isso foi uma libertação profunda, que assim, eu erro, eu tenho medo, vou olhar para esse medo, vou encarar, vou transformar, né? A vida me traz muitas bênçãos, muitas oportunidades, e a maior prova de humildade, a verdadeira humildade, é a gente brilhar no nosso potencial máximo. Porque a gente vai estar colocando os nossos dons a serviço da vida. Então não é sobre receber aplauso, mas sobre oferecer o que a gente tem de melhor, né, nos colocar a serviço. E se a vida abre caminhos e fala, Ingra, agora vem dar um passo além, né, um passo maior, eu dou conta do meu medo e eu vou, e eu digo sim. Então, assim, eu perdi o medo. A visibilidade faz parte de algo maior, que é muito mais importante, fazer a entrega. Exatamente, Então, assim, aí eu perdi esse susto, né, com a exposição, e aí esse primeiro livro foi muito difícil escrever, porque eu estava rompendo com esse casulo, né, para virar borboleta mesmo, assim, foi um trabalho difícil, porque eu me sentia muito exposta ao escrever. Então, eu estava saindo de uma zona de conforto bem desconfortável para ser eu, né? Assim, para sair dessa prisão imaginária. E aí, depois eu escrevi um livro que não está aqui, que é A Natureza Oculta e Iluminada, um romance. E esse ano eu estou lançando esse terceiro livro, que é O Despertar do Amor Sistêmico, em que eu falo da arte, de uma maneira mais profunda, mais espiritual até, da constelação familiar e do xamanismo. Desculpa te interromper. Não, pode interromper, se deixar eu... Mas está uma delícia. Depois do primeiro livro, que você começou a entrar na parte terapêutica, a buscar mais, porque você já está, né, nessa área desde lá dos 20 anos. Mas era ali, eu comigo só. Sim, ali que você começou a abrir. Exatamente. Então, assim, ótima pergunta, porque assim, eu sempre tive esse olhar, mas não ousava compartilhar isso com ninguém, e nem me via em lugar de terapeuta, nem pensar, porque era isso. Esse livro me curou tanto dos medos, e ele trouxe uma mensagem tão poderosa sobre o medo da nossa força, da nossa grandeza, da nossa potência, que muitos terapeutas e psicólogos começaram a dialogar comigo. Né? Nossa, que incrível isso tudo que você trouxe, porque foi um processo de exposição. Falei, bom, se eu tenho medo da exposição, então eu vou me expor e publicar minha história nesse lugar mais profundo para curar esse medo. E aí, esse diálogo com terapeutas e psicólogos começaram a me conduzir para um lugar de um entendimento mais sistemático sobre a estrutura psíquica humana, né? Aí já não mais no lugar de atriz, mas dentro das psicologias. Eu já conhecia a constelação familiar, já uso na minha vida desde 96,
Então fiz uma formação de constelação, só para mergulhar um pouco mais. Depois fiz uma formação em ecopsicologia, também uma formação longa, também para mergulhar um pouco mais, sem saber que eu estava construindo essa possibilidade, esse novo caminho, que é hoje, né, de ser também terapeuta. Então, assim, em 2020 eu concluí uma formação de 1 ano e meio em constelação familiar. No ano seguinte, uma formação de 2 anos e meio em ecopsicologia, que é uma psicologia que vai, né, além da pessoa, é transpessoal, considera essa dimensão holística, conexão com a natureza. A gente pode até mergulhar um pouco mais nisso num outro programa, talvez, não sei quanto tempo temos. Estamos tranquilos? Ainda estamos tranquilos. Estamos. E aí eu fui me encantando, né, com a possibilidade de ocupar esse lugar de ajuda. Né? Algumas amigas psicólogas e terapeutas começaram a insistir muito para eu facilitar a constelação. Eu não queria de jeito nenhum, porque eu sempre soube, conheço o lugar de seriedade desse trabalho, é um trabalho muito sério. Eu costumo falar que é uma cirurgia, né, nessa dimensão do corpo emocional da família, da pessoa. Por quê? A gente vai entrar numa dimensão inconsciente do sistema familiar. Então, assim, a gente investiga tudo o que pode conscientemente, resolve muita coisa, mas tem uma hora que você tem que abrir um campo fenomenológico para olhar essa dimensão do inconsciente, porque tem muita coisa que está no ponto cego, que está nesse inconsciente de clã. E a constelação familiar é essa ferramenta que abre um campo em que você vai ver coisas que estavam no ponto cego. Então, você é pontual, né? Numa única sessão, você vai enxergar coisas que você não via. Então, a pessoa também... Às vezes, com anos de terapia, não consegue. Não, e você sabe que é muito interessante, Marco, isso, que eu tenho várias amigas psicólogas, como eu disse, e elas encaminham seus pacientes todos para estarem no processo da constelação. Por quê? Porque ela já fez todo um trabalho importantíssimo e ali tem um ponto cego que ela sabe que na constelação a pessoa vai ver. Então a pessoa vem, né? Ó, minha psicóloga mandou, faz a constelação, eu gravo a constelação muitas vezes para a psicóloga assistir depois, e aí a psicóloga vai continuar acompanhando, mas já viu algo que estava oculto. Então é muito poderosa essa combinação da psicologia convencional com a constelação familiar, tanto que muitos psicólogos aprenderam a constelar, porque uma coisa hoje em contribui. Dia tem pós-graduação em constelação e outras técnicas complementares nas faculdades. Sim, é perfeito, porque elas, exatamente isso, elas se complementam, né? Uma está trabalhando na mente racional, consciente, a outra vai mais para o inconsciente. E aí esse terceiro livro é sobre essa visão sistêmica, sobre essa consciência sistêmica, né, que é uma consciência que está ligada a outras ciências, como, por exemplo, a ciência da biologia, considera exatamente isso, né, essa dimensão das interrelações, ou seja, nós não vivemos, não somos nada, nós não existimos isoladamente. Né? Eu sou uma continuidade da minha ancestralidade, a partir de mim, muitas pessoas também vão se alimentar com a minha experiência, meu filho vai seguir esse caminho, né, de evolução, a partir do que ele recebeu de heranças positivas e negativas, toda essa rede de interrelações que a gente tem no nosso dia a dia, né? O ar que a gente respira é compartilhado com todo o planeta, nós somos feitos de matéria que vem das estrelas, né? Assim, o que a natureza, a flora coloca para fora é o que a gente vai respirar. Então, assim, essa troca sistêmica é a realidade da vida. Então, assim, a visão sistêmica, a consciência sistêmica você faz parte de algo muito maior. E essa força, essa inteligência te atravessa o tempo todo. E o que você é resultado dos seus ancestrais. E não precisa repetir padrões e histórias. Você pode dar um novo passo. Aliás, você honra muito mais os seus ancestrais dando um novo passo. Essa é a grande chave, né?
não é honrar repetindo a mesma história. Pega toda a herança positiva, fortalece, continua com ela, e o que é negativo, o que já foi funcional e não é mais, eu dou um novo passo, eu transformo. Nós somos um degrau. Exato. Nós estamos conectados com tudo. A nossa família, os nossos ancestrais têm uma grande influência, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser únicos. Sim. Nós precisamos sim honrar tudo que veio, mas nós precisamos honrar a nossa individualidade. Exatamente. O que para muita gente é difícil e até mesmo desconhecido. Sim, que é o que dizia o Jung, né, o Carl Jung, a individuação, que é um processo de uma vida inteira, né? Isso é se tornar adulto. Então, assim, na ciência da biologia mesmo, tem um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, que foi um dos grandes amigos do Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, e o observador dos campos morfogenéticos. Eu fiz um curso com o Rupert, e ele fala, né, assim, um curso de muitas horas, basicamente de uma ciência de biologia, mas olhando também para essa dimensão espiritual, um curso que ele deu para pessoas que não são cientistas, né? E ele fala que a evolução se dá no equilíbrio de duas forças. A força da repetição, que é a base das heranças, de tudo que já foi vivido, e a força da inovação. Se você só repete, não evolui. Se você só quer inovar, também não evolui, porque você está descartando uma base importante de experiências. Então, esse equilíbrio entre repetição e inovação é o que traz a evolução da pessoa. Então, assim, eu costumo falar, né, que é como se a vida é uma força, né, que vem atravessando muitas gerações e é um bastão. E agora esse bastão da vida está na minha mão e eu paro de criticar e de julgar os que vieram antes, né, recebo esse bastão da vida, essa força, e agora está na minha mão. Então, assim, se alguém podia ter feito melhor, agora é meu esse bastão. Então, eu faço, né? Então, assim, se alguém devia ter feito melhor, faz você melhor. Né? Então, assim, é um lugar em que a gente agradece todos que vieram antes, reconhece que eles fizeram o seu melhor, deram tudo que tinha para dar, e agora esse bastão está na minha mão, eu assumo esse lugar e dou um novo passo. Então, assim, a constelação familiar tem trazido, assim, saltos quânticos de expansão de consciência mesmo para a minha vida, né? Aliás, quase 30 anos, assim, experimentando mesmo o campo, primeiro esses anos todos, né, trabalhando como representante na constelação, e hoje sendo facilitadora, assim, eu sinto que é uma bênção mesmo, poder oferecer isso para as pessoas e assistir nelas a todas as transformações que eu também já colhi e que eu continuo colhendo, porque, assim, por exemplo, curar a relação com mãe, né, expandir a consciência em relação à mãe e a pai é algo que não acaba nunca, assim. Até o último dia de vida a gente vai estar trabalhando essa relação com mãe e com pai. É um trabalho incessante. Que eles nos habitam. E o grande trabalho é esse, como você falou, né? A gente reconhecer que recebemos o bem maior, que é a vida, e agora ela está comigo, o que é que eu faço, né, com isso? Né, vou viver plenamente, vou honrar, vou me honrar, né, honrar minha existência. Então, Marco, assim, toda essa trajetória, né, que considera a arte, que considera os fenômenos da constelação familiar, do xamanismo, que é uma outra área também muito importante na minha experiência de vida, vem trazendo essa consciência de que é muito precioso estar aqui, viva, sabe? Assim, eu penso muito, por exemplo, na nossa condição de que vamos morrer, né? Não de uma maneira mórbida, mas assim, saber que eu vou desencarnar, que eu vou deixar esse corpo, me traz uma consciência de importância, de sagrado para a vida, né? Assim, esse corpo é sagrado, é emprestado, vou cuidar bem dele porque eu quero ter saúde, né? Eu vou deixar esse corpo em algum momento, não tem aviso prévio, né? Ninguém vai me avisar, olha, Ingrid, daqui a 1 hora, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, não tem aviso. De repente a gente desencarna.
E então, assim, honrar essa vida cada dia e honrando a nossa existência, dando o nosso melhor, eu sinto que ameniza esse momento de sair daqui, né? Eu vou deixar com saudades, mas com uma paz no coração de que eu estou fazendo o meu melhor, né? Então, assim, tudo isso é sobre fazer o meu melhor, é sobre fazer valer essa existência, né? Sair dela um pouco transformada, porque eu acho que seria um grande desperdício eu sair imatura, egoísta, né, autocentrada, sem falar que isso traz muito sofrimento para quem é assim, né? Então, assim, a cada dia que eu mergulho um pouco mais, que eu coloco a serviço tudo isso que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, que eu ofereço, né, grupos de estudo, constelação, encontros terapêuticos, além do meu trabalho de atriz, eu sinto que eu falo, uau, minha vida faz um pouquinho de diferença, né, no ambiente que eu vivo, com as pessoas que eu conheço. Não é um pouquinho, muita diferença para todas as pessoas que você ajuda. Todas as pessoas que recebem algo que vai melhorar a vida delas. Sim. E, infelizmente, nós estamos chegando no finalzinho do programa, Tá. Mas eu gostaria que você explicasse como as pessoas podem te encontrar e para quê. Tá. Quais são as técnicas, como que você pode usar as pessoas, ajudar as pessoas. Sim, eu sinto que como eu faço esse caminho assim com muita entrega já há bastante tempo, o que eu consigo fazer exatamente é isso, é mostrar o caminho. E cada pessoa vai caminhar, né? Porque o processo é um processo bastante individual, mas sem dúvida, quem já fez consegue ajudar nesse sentido de mostrar, né? E de acompanhar. Eu tenho tido há uns 5 anos grupos de estudo de livros que eu conduzo, que eu leio, que a gente aprofunda nos livros. E a pedido desses grupos, o próximo grupo de estudo vai ser sobre esse livro, O Despertar do Amor Sistêmico. Vai começar em setembro. Então, assim, no Instagram, quem quiser saber, né, acompanhar os encontros e tal, no Instagram eu tô como @IngraLiberato, Liberato com Y, e aqui, né, Ingra Liberato com Y. Então, em setembro a gente começa um grupo de estudo virtual, então qualquer pessoa, qualquer lugar do nosso lindo planeta azul vai poder acessar, né, esse grupo de estudo, e eu tô sempre fazendo os encontros presenciais e virtuais de constelação familiar. Para quem está em Porto Alegre, dia 21 de setembro, eu vou estar, é o dia do meu aniversário, eu vou estar também oferecendo ali em Três Coroas um dia inteiro de experiência, em que eu vou estar facilitando banho de floresta e constelação familiar coletiva. Então, é isso. Os livros estão nas suas editoras, né, no site e na Amazon. Os 2 livros estão na Amazon. O Natureza Oculta e Iluminada esgotou, infelizmente, tem que fazer uma nova edição, mas esses 2 estão aí à venda e eu fico muito feliz, né? É como se fosse, assim, um filho, mais um filho, né? Além do meu filho. Bom. Muito obrigada. Eu é que agradeço, é um prazer tê-la no meu programa. E vamos fazer mais um? Bora! Então, claro. Esse está acabando, mas tem o próximo. Nós vamos continuar gravando mais um aqui. Gratidão. Obrigada. Gratidão a você. Muito Até o próximo Papo de Terapeuta.